Eu acho que o jornalismo é cada dia mais necessário e, por conta disso, vale muito a pena estudar jornalismo. Nesse emaranhado de informações que circunda as pessoas hoje, é muito difícil para quem não tem treinamento em produção de informação, em apuração de informação, escolher o que ou não merece crédito, o que ou não merece ser levado em conta. O papel principal do jornalista, a meu ver, nesse momento, nessas circunstâncias, é exatamente oferecer ao público esta habilidade que ele desenvolve nos estudos de jornalismo, e isso só se obtém nos cursos de jornalismo. Esta é a questão fundamental, a meu ver. A sociedade ela é cada vez mais carente de bons jornalistas com habilidade e treinamento e responsabilidade para fazer esta seleção de informações que merecem crédito e que, por conta disso, devem ser compartilhadas, devem ser distribuídas. Não importa a plataforma, se via internet, se via rádio, TV ou impressos. O importante é que haja a intervenção de bons jornalistas, ajudando o consumidor de informações a fazer a sua seleção a respeito do que vale ou não a pena ser levado em conta para a formação da sua própria opinião. Isso, se feito com critério, ajuda muito na produção da boa informação jornalística. O jornalista hoje ele tem, assim como o cidadão comum, acesso a uma infinidade de fontes, coisa que há 10 ou 15 anos atrás haveria grande dificuldade de fazer uma boa apuração por dificuldade de encontrar fontes especializadas. Hoje é possível você localizar especialistas nisso e naquilo em questão de segundos, fazendo uma busca, por exemplo, usando uma ferramenta de busca disponível até por smartphones, né? Isso ajuda muito o jornalista a desempenhar a sua função de localizar boas fontes para a apuração das informações que ele considera relevantes e necessárias para transmitir ao seu público. E não dá também para separar o jornalista desse contexto. O jornalista faz parte desse contexto. As tecnologias estão aí, devem e podem ser utilizadas em benefício do bom jornalismo. E hoje a internet, para a gente simplificar, né, não falar de redes telemáticas como de maneira geral, que é muito, isso parece ser bastante sofisticado, né? Mas a internet, que é a síntese do que seriam as redes telemáticas, ela é um espaço de difusão de informações, pode-se dizer, imprescindível também. E nessas redes, né, o jornalista atua, com certeza, e é um espaço privilegiado de circulação de informações. Todas as plataformas hoje dependem das redes telemáticas, da internet, todas, sem exceção, para produzir os seus conteúdos específicos. Vamos imaginar a televisão. A televisão, ela tem o seu ritmo, tem as suas estratégias de produção e difusão, mas hoje o pessoal de produção de informação para a televisão usa intensivamente a internet na localização de fontes, na checagem de informações. O mesmo acontece com os jornais, o mesmo acontece com as emissoras tradicionais de rádio, que produzem jornalismo. Então a internet hoje faz parte desse contexto, não dá para negar isso. E o jornalista utiliza, sim, esses recursos que estão à disposição. Vamos pegar um pouco da história, né, do jornalismo. O jornalismo nasce com o impresso. No século XVII, quando há uma intensificação da circulação de informações, com o crescimento e o estabelecimento da burguesia como classe que detém poder, né, e detém controle dos mecanismos econômicos,
o jornal vem junto e a difusão de informações necessária para esse crescimento da burguesia se deu pelos meios impressos. Era a tecnologia que existia na época. Então, historicamente, o jornalismo está associado às plataformas de impressão, às gráficas. Muito bem. Com o advento do rádio no começo do século XX aqui no Brasil e com a transformação dos jornais, que eram meios de difusão de ideias e debates de interesses políticos, com a transformação desses veículos de ideias em produtos comerciais, ou seja, quando a notícia ascende à condição de conteúdo mais visível e que ocupa maior espaço nos jornais impressos, surgem as empresas jornalísticas. Então o jornal deixa de ser algo produzido por grupos de interesse e passa a ser um produto resultante de investimentos que esperam remuneração. Surge então a empresa jornalística. Tá. Esse jornal empresa tem como principal produto a notícia. Vende notícia. Vende no sentido de que publica notícias e faz com que o leitor se interesse por aquele produto, jornal impresso, compra o jornal impresso. Com isso vem a publicidade junto. A publicidade, os grandes empresários, e os pequenos e os médios também, percebem a possibilidade de ampliar os seus negócios publicando anúncios dos seus produtos nesses jornais impressos. E aí surge então a indústria dos jornais. Tá. Isso nos Estados Unidos, a partir da segunda metade do século XIX. No Brasil, isso se intensifica a partir da primeira metade, do primeiro quarto do século XX. Bom, então essa é a história do jornalismo, radicalmente, umbilicalmente, melhor dizendo, ligado aos sistemas de impressão. Tá. Surge o rádio nos anos 20, se consolida nos anos 30 aqui no Brasil. Surge a televisão nos anos 50, se consolida nos anos 60 aqui no Brasil. E os veículos impressos, eles passam a não serem mais os únicos a publicar notícias. Então começa a sofrer concorrência desses outros meios. E isso se acentua muito com a popularização da internet na virada do século XX para o século XXI. Hoje, o jornal impresso ele não tem condição de competir com nenhum desses meios em difusão de informações, de notícias, porque a notícia ela é publicada, ela é divulgada antes por esses outros meios, tanto pela televisão, quanto pelo rádio, quanto pela própria internet. Então, o que resta ao jornal impresso, na minha opinião? Encontrar um novo caminho, se reinventar. E essa reinvenção do impresso já está ocorrendo. Alguns estudiosos do assunto acham que o futuro do impresso será um retorno à sua origem, ou seja, a ressignificação do impresso como espaço de difusão de ideias, difusão de análises e não de notícias, ou não só de notícias, de conteúdo mais consistente, mais denso, que ajude o leitor a compreender o contexto em que os fatos estão ocorrendo e são noticiados quase que em tempo real pelos outros meios. Restaria então ao jornal retomar a sua origem de veículo de difusão de ideias. Hoje o que se percebe é que os grandes meios impressos já estão caminhando ou encaminhando nessa direção. Caso de jornais importantes dos Estados Unidos, da Europa e alguns do Brasil, que já estão abrindo espaços maiores para textos opinativos, analíticos, etc. Então, essa é uma questão, porque o impresso tem algumas características insuperáveis. Você pode colocá-lo debaixo do braço e levá-lo para ler em qualquer lugar. Na medida em que as tecnologias avançam
em que as redes estão mais disponíveis e a qualidade, a velocidade da transmissão de dados, né, por essas redes aumente, também essa característica poderá ser superada. Você pode transportar um tablet, por exemplo, que permite acessar qualquer portal de notícias onde você estiver, se você tiver um bom pacote de dados, né? Só que isso ainda custa um pouco caro. Por outro lado, a produção de um jornal e a distribuição de um jornal impresso, ou seja, para fazer aquele conjunto de folhas impressas chegar à mão do leitor, implica numa estrutura caríssima e cada vez mais complexa. Você tem que imprimir, empacotar, distribuir. Distribuir significa transportar, né? Seja por avião, por ferrovia ou por rodovia, em suma. É uma logística muito complicada e cara. E isto vai, óbvio, encarecendo esse produto. É por isso que se diz que vai reduzir a tiragem dos principais veículos e vai se elevar o preço do exemplar. E ele vai ser um produto sofisticado e elitizado. Na medida em que a internet se populariza e abarca essa capacidade de distribuição de informações, o jornal impresso vai se tornando um produto mais sofisticado e elitizado. Ele não desaparece, mas ele vai ficar muito restrito a pequenos nichos que têm condições de adquirir e ver vantagens nesse produto. Uma das vantagens é você poder consultá-lo a qualquer momento, independente de ter ou não um sinal disponível. Uma outra vantagem é você poder ler confortavelmente no lugar em que você escolher, né? E tem a questão cultural também. Tem muita gente que ainda não consegue se relacionar naturalmente com uma tela e prefere a página impressa, se sente mais confortável manuseando uma página impressa. Dizem que com o avançar do tempo, né, esses leitores culturalmente formados, habituados ao papel, eles vão desaparecer, né? Morrerão. E é aí que entra a questão da reinvenção. Quanto à distribuição do conteúdo, é óbvio que ele vai estar tanto no impresso quanto também em portais especializados da internet. Eu acho o seguinte, não é viável o jovem jornalista pensar em se fixar, em se especializar, em produzir conteúdos para uma única plataforma. O jornalista hoje, ele tem que ser multiplataforma, ele tem que saber produzir conteúdo para a internet, para a TV, para a rádio e para impressos. E impressos considerando as diferentes possibilidades, como o jornal diário, como o jornal semanário, que é mais analítico, como a revista de informação geral ou segmentada. Revista de informação geral, os exemplos que nós temos aqui, Veja, Época, Isto É, Carta Capital. Revistas segmentadas são as focadas em segmentos de público, como as femininas, as masculinas, etc., né? Então, o jornalista, na minha opinião, o jovem estudante de jornalismo, ele não deve focar em plataforma, mas sim em conteúdo e em área de interesse. Aí sim, se ele tem interesse em esporte, eu acho que ele deve se aprofundar em conhecer esportes, tá? Em todas as suas implicações. Seja a implicação econômica, seja a implicação do espetáculo em si, né? Seja a implicação da logística do esporte, da formação de atletas. Ele tem que conhecer isso profundamente para ser um bom jornalista esportivo. E aí ele vai trabalhar onde houver oportunidade. Não importa que seja numa rádio, numa TV ou num bom site, né, especializado em esportes. Isso é o de menos. Mas o fato é que ele tem que ser um jornalista que domine linguagens adequadas para todas essas plataformas. O mesmo ocorre com outras áreas de especialização, como o jornalismo científico, que aqui na região tem uma forte demanda. Nós temos muitos alunos que estão trilhando esse caminho, estão se especializando em jornalismo científico, porque há uma demanda nas universidades aqui da região, nos institutos de pesquisa que estão instalados por aqui,
e que sentem cada vez mais a necessidade de uma comunicação corporativa especializada. E o jornalista especialista em ciências, ele tem muitas possibilidades de trabalho nessas instituições, né? Nós temos também a questão do jornalismo econômico, que demanda uma formação consistente do jornalista, inclusive na área de economia e de finanças, né? E na medida em que ele tem interesse e disponibilidade de se especializar, ele vai encontrar espaço de trabalho em diferentes condições de trabalho, em diferentes ambientes de trabalho. O importante, a meu ver, é focar no conteúdo de interesse e não na plataforma.